Pois é, eu falei inicialmente que a chamada de Abraão tem acontecido com cada um de nós, ou que a nossa chamada tem muito a ver com a chamada de Abraão. Porque você imagina, Abraão foi chamado para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar a casa do seu pai. Enfim, ele foi chamado para deixar tudo e seguir a voz de Deus. Isso aconteceu comigo quando eu tinha de 18 para 19 anos, tanto 45 anos atrás. E por causa dessa obediência de fé, nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Talvez você diga, bem, bispo, isso aconteceu com o senhor, mas não aconteceu comigo. Não. Se você nasceu de Deus, se você nasceu do Espírito Santo, aconteceu com você também. Claro que numa escala talvez bem menor, mas a partir do momento em que você nasceu de Deus, você largou tudo, você deixou tudo, você morreu para esse mundo, você não existe para esse mundo como eu não existo para esse mundo. Nós já morremos, nossa vida não existe. E o que acontece é que vivemos hoje a vida cristã, não uma vida religiosa, mas uma vida cristã. E a partir do instante que nós começamos a viver essa vida cristã, quando assumimos a fé, mantemos-la dentro de nós, então, naturalmente, através de nós, o Espírito Santo vai gerando outras pessoas, naturalmente. Então, outras pessoas vão sendo convertidas, vão nascendo de Deus através da sua chamada. É o parente, é o ente querido, é o amigo, é o conhecido. Então, você se torna como um tronco e começa a nascer os galhos, os ramos, através de você. Isso aconteceu com Abraão, porque ele é o nosso pai na fé. Ora, mas não apenas isso aconteceu com Abraão e tem acontecido conosco. Da mesma forma como Abraão teve a perseverança para seguir a sua fé, seguir a voz de Deus, nós também temos tido essa perseverança. Abraão encontrou inimigos, problemas, dificuldades. Nós encontramos problemas, inimigos e dificuldades na nossa caminhada cristã. Nós temos os nossos momentos de lutas, de fraquezas. Abraão também teve seu momento de lutas e fraquezas. Veja que quando, apenas a título de exemplo, quando Abraão entrou no Egito, ele logo chamou a sua esposa e disse para ele: ó Sara, eu sei que você é uma mulher formosa. E os egípcios, quando te virem, vão dizer é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Quer dizer, Abraão teve as suas fraquezas. Abraão teve a sua dificuldade para dar sequência à sua fé no Senhor. Porque se Deus já havia determinado a bênção para ele, ele não tinha que ficar preocupado com os egípcios. Não tinha que ficar preocupado com o fato de os egípcios quererem tomar a sua esposa e matá-lo. Mas Abraão era homem, como nós somos homens, seres humanos, mortais. Assim como ele também teve as suas fraquezas, nós também temos as nossas. Assim como nós temos as nossas fraquezas, ele também teve as suas fraquezas. Assim como também nós temos tido os nossos medos, as nossas preocupações,
as nossas falhas, as nossas ansiedades. Abraão teve tudo isso. E a Bíblia não omite isso. Não pense que Abraão era um super-homem de fé, nada disso. Abraão teve seus momentos de fraqueza, como todos os heróis da fé têm tido seus momentos de fraqueza, de debilidade, porque todos nós somos nada mais, nada menos do que meros mortais. E como tais, Deus nos vê também, e Ele entende, e Ele compreende. Mas sabe uma coisa que Abraão tinha, e que também nós temos, e que a maioria dos que se dizem cristãos tem, são os problemas que envolvem a sinceridade. Porque Abraão era sincero, nós somos sinceros, mas haviam os insinceros, os hipócritas. Abraão não era insincero, Abraão não era hipócrita. E os que são de Deus não são hipócritas. Só pelo fato de ter nascido do Espírito Santo, a pessoa tem o caráter de Deus, não é hipócrita. Mas há muitos hipócritas, infelizmente, desgraçadamente. Porque são pessoas que não assumem a fé, mas procuram passar uma imagem de santidade, de pureza, de fé. E na realidade a gente sabe que não tem nada disso. E Deus sabe. Então, Deus conhece bem aqueles que são dele. Lembra quando Jesus disse assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Que coisa magnífica, né? Então Deus nos conhece. E nós que somos de Deus também o conhecemos. Então, Abraão conhecia a Deus, assim como Deus também o conhecia. Deus sabia da sua disposição de obedecê-lo, sabia da sua disposição de sacrificar, sabia da sua disposição de segui-lo até o fim. E por isso Abraão foi um bem-aventurado. E nós, quando me refiro nós, eu estou me referindo você que é nascida de Deus, e eu, nós que nascemos de Deus, somos bem-aventurados. Mesmo diante de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas lágrimas, de tanto choro, de tantas angústias que são provocadas por causa desse relacionamento com Deus. Isso é normal, isso faz parte da nossa fé. Afinal de contas, nós vivemos nesse mundo podre. Estamos sujeitos às lutas que são travadas aqui embaixo. Mas isso não significa dizer que sejamos derrotados. Não é porque eu estou fraco que eu sou um derrotado. Pelo contrário, Paulo disse: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. O incrédulo, o não nascido de Deus, não sabe o que significa isso. Ele não entende isso. Às vezes até entende a letra, mas não entende o espírito. E eles, coitados, vivem numa miragem de fé e não sabem o que se passa com aqueles que realmente têm compromisso com Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não estou falando de super santidade. Eu não estou falando de pureza. Eu estou falando de uma fé. Uma fé que é seguida de obediência à palavra de Deus. Uma fé que se traduz numa vida voltada exclusivamente para Deus. Uma vida de negação ao mundo. Uma vida de ódio ao mundo. Uma vida
de motivo pelo qual o mundo o odeia. Quando a pessoa é de Deus, ela é odiada pelo mundo. Abraão, apesar de ser um abençoado, ele era odiado por onde ia. Também nós somos odiados por onde quer que vamos. Odiado por quem? Por aqueles que são filhos do mundo, ou filhos das trevas, ou filhos do inferno. E isso faz parte também da nossa vida cristã. Você que por acaso está passando momentos difíceis por causa da sua fé, você que está sendo perseguido na sua casa, na sua família, entre os seus mais entes queridos, seus mais queridos entes, você tem sido difamado, odiado, criticado, censurado. Você é tratado como se fosse um estranho, um estrangeiro, dentro da sua própria casa. Deus vê tudo isso. Assim como ele viu a situação de Abraão. Mas Jesus disse, e é o que nos consola e conforta, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. A gente não pode, nós, como filhos do Altíssimo, não podemos querer tomar posse da glória desse mundo. Se alguém reconhecer você, se alguém louvar a sua vida, louvar o seu trabalho, então, ao invés de você dizer graças a Deus, você deve chorar. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. E se alguém lhe perseguir, lhe injuriar, lhe caluniar, etc., então você deve se regozijar, você deve se alegrar. Poxa, bispo, mas não é difícil. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a nossa fé. Porque o que o mundo pode nos dar? O que o mundo tem para nos dar, para nos oferecer? Louvores? Vamos esperar louvores do mundo? Mas se o mundo nos louva, se o mundo reconhece alguma coisa em nós, então nós temos que tomar cuidado, nós temos que colocar o rosto no chão e dizer, Senhor, tem compaixão de mim. Nós temos que ficar tristes, nós temos que ficar angustiados por causa do louvor do mundo, porque o mundo jaz no inferno, e quando o inferno dá um louvor, uma adoração, um reconhecimento, o que você acha que deve acontecer? Você acha que o diabo vai reconhecer o que Deus tem feito em nossas vidas? De fato, ele ofereceu para Jesus toda a glória desse mundo. Olha, toda a glória desse mundo te darei se tão somente me adorares. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, está escrito, foi o que Jesus disse. E está escrito, é o que nós dizemos, a glória desse mundo é lixo, a glória desse mundo é podre, a glória desse mundo não vale nada. O estrume tem mais valor e mais sentido do que a glória desse mundo. Para os nascidos de Deus, a glória desse mundo são as perseguições, são as difamações, são as acusações, são as falsidades, são as traições porque nós passamos. Essa é a nossa glória. Então, quando isso acontece, Jesus disse, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Isso é muito glorioso, isso é muito bacana. Minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos continuar nessa fé.